Olá, eu sou a Heloísa e no vídeo de hoje falaremos sobre números decimais. E o que são números decimais? São números que apresentam uma vírgula ali no meio dele. Bem, aonde que a gente usa números decimais? Por exemplo, dinheiro a gente representa por número decimal. Eu tenho R$2,25. Esse E que eu pronunciei, quando a gente escreve, a gente usa vírgula. Por exemplo, sua altura. Normalmente, muito difícil você encontrar alguém que tenha 1 metro de altura, né? Ou 2 metros de altura. Sempre é. Não, eu tenho 1,53 m. 1 metro e alguma coisa. Outro lugar que costumamos usar números decimais é peso, né? Peso de comida, peso. Sempre que a gente estiver falando sobre unidades, no geral aparecem os números decimais. Porque quando a gente vai marcar uma unidade, um peso de alguma coisa, dificilmente aquilo é certinho, né? Um número inteiro ali, inteiro que eu digo assim, um número natural ali bonitinho. Tudo bem? Então ficou o nosso primeiro aprendizado aqui do vídeo, que é um número decimal, é um número com vírgula. Então aqui agora eu escrevi aqui, né, essa relação de o número decimal, ele é formado por parte inteira, que vem antes da vírgula, e parte decimal, que vai depois da vírgula. A gente também chama isso aqui de casas decimais, tá? Quantas casas decimais tem? Aqui, por exemplo, eu escrevi 3 casas decimais. Antes da vírgula, parte inteira. Após a vírgula, parte decimal. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui 2 exemplos. Preste atenção na leitura do número decimal. Vou colocar 0 inteiros e 3 décimos. Como se lê esse número na verdade? Vou colocar ele aqui em cima, Letra A. Como que a gente lê esse número? 3 décimos. Porque o 0 a gente não precisa ler. 0 inteiros. Só falei pra ficar, né, na hora de escrever. Mas como a gente lê esse número? 3 décimos. Porque o 3 tá aqui, na casinha do décimo. Então, 3 décimos. Letra B aqui agora, o segundo exemplo que eu vou colocar. 1 inteiro e, 32 o quê? Centésimos. Tá vendo aqui, parou na casa do 100, Aqui, só para lembrar, né, caso você tenha esquecido, unidade, dezena, centena, vírgula, parte inteira. Após a vírgula, décimo, centésimo e milésimo, tudo bem? Então, se tem apenas um número após a vírgula, significa que antes eu tinha um número que dividi por 10. Se tem 2 números depois da vírgula, significa que antes, sem a vírgula, eu peguei aquele número e dividi por 100, porque tem 2 casas decimais aqui, né? E quando o número tem 3, significa que eu dividi por 1000, tudo bem? Aí, deixa eu só escrever aqui, que número é esse? 1 inteiro e 32 centésimos. Agora eu vou colocar mais 2 exemplos aqui para fazermos juntos, tá bom? Deu pausa? Não. Aí agora mais 2 exemplos. Bem, vamos colocar aqui 12 inteiros, antes da vírgula. 12 inteiros e 105, terminou na casinha do milésimo. 105 milésimos, 12 inteiros e 105 milésimos. Próximo exemplo. Exemplo D, 135, antes da vírgula, 135 inteiros e 41 centésimos. O que significa esse número aqui, 12 inteiros e 105 milésimos? Significa que antes, na verdade, a gente tinha o quê? 12.105 e dividi para 1000. Quando eu dividi para 1000, eu ganhei 3 casas decimais. Um exemplo de baixo aqui. A gente tem 135 inteiros e 41 centésimos. Quem era esse número, na verdade, antes? Era o 13.541, que eu dividi para 100. Porque aqui, tem 2 números depois da vírgula. Se tem 2 números depois da vírgula, significa que antes esse número era um número natural
que eu dividi para 100. Tudo bem? Então agora vocês aprenderam, né, revisaram a parte de número decimal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre transformação de número decimal e comparações. Então, se você entendeu número decimal, ficou assim alguma coisa esclarecida para você, dá o seu joinha aí, curte, comenta, fala que gostou e assiste o próximo vídeo para revisão.